Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós vamos retomar um assunto que já está bem familiarizado de vocês, que é sobre o narrador. O narrador, ele vai ser a pessoa mais importante dentro do gênero textual chamado narração, porque se ele não existir, a história também não existirá. Lembrando que antes de estudarmos a questão do narrador, é importante relembrarmos alguns termos e elementos essenciais dentro das narrativas, chamados elementos da narrativa. Na aula anterior que vocês tiveram, observaram que nós falamos sobre enredo, espaço, tempo e personagem. Hoje, o nosso foco principal vai ser a narração, mas é muito importante lembrar os demais elementos para que nós possamos compreender no todo esse assunto muito bem trabalhado durante as aulas anteriores e que nós vamos utilizar com bastante frequência, tá bem? Só relembrando para vocês a questão do enredo. O enredo nada mais é do que a história contada em si. Se você lê uma história, você conhece o enredo daquela narrativa. Depois do enredo, nós vamos ter o espaço. Espaço é onde acontece essa narração. Se a história que está sendo contada passa-se na cidade, quer dizer que é um espaço urbano. Se a história que está sendo contada acontece numa fazenda, é um espaço rural. Da mesma forma que se nós contarmos uma história que se passa dentro de uma escola, quer dizer também que é um espaço urbano. Dependendo das características, dos aspectos físicos e também de toda a construção do cenário, você pode muito bem localizar esse espaço e conseguir classificá-lo, tá bem? Continuando. O tempo, ele vai ser dividido em duas formas. Lembram quais são? Cronológico e psicológico. O tempo cronológico, ele é aquele que vai passar assim como passam as horas do relógio. Ou seja, vai ter início, meio e fim, nessa mesma sequência lógica. Quando eu conto uma história, por exemplo, do nascimento de uma criança, e aí antes de falar que ele nasceu, eu vou contar como que os pais se conheceram, como que ele foi concebido, o momento da gestação, o que aconteceu durante a gestação e, por fim, o seu nascimento. Isso eu vou chamar de tempo cronológico. Já o tempo psicológico, você também vai poder contar a mesma história que eu narrei anteriormente lá no cronológico. Porém, a sequência que essa história vai seguir vai ser completamente diferente. Em vez de ela ter início, meio e fim nessa mesma sequência, ela vai poder ter uma sequência fim, meio, início, meio, fim, início. Tá bem? Então, a diferença principal do tempo é essa. Cronológico, sequência lógica, pensa no relógio. E psicológico é aquela sequência que não precisa ser início, meio e fim, que ela pode sempre modificar de acordo com a vontade do narrador. Continuando nos elementos, nós vamos ter as personagens ou os personagens. Os personagens são divididos principalmente em três. Personagem principal, né? Protagonista, o secundário e o antagonista, onde o protagonista é o personagem central e o protagonista é aquele que vai contra esse personagem central. Agora nós vamos esquecer aquela distinção que nós tínhamos de que eu tenho o bonzinho, que é o principal, e o malvado, que é o personagem antagonista. Nesse momento, vocês começam já a ter outros olhares frente a esse tipo de elemento da narrativa, que não existe essa coisa de o personagem principal sempre vai ter que ser bonzinho e o antagonista vai ter que ser sempre malvado, tá? Outra divisão que os personagens passam é entre ser personagem plano e personagem redondo. O personagem plano é aquele que não modifica a psicologia dele, ou seja, se ele é malvado, termina malvado. Se ele é bonzinho, termina bonzinho.
Já o personagem redondo, ele é aquele que muda psicologicamente falando, ou seja, ele pode iniciar bonzinho e terminar malvado, ele pode iniciar malvado e terminar bonzinho. Esse é o personagem redondo. E por último, nós temos o narrador, onde vai nos falar agora, nesse momento, sobre o tipo de foco. Quando eu vou estudar o narrador, a primeira coisa que eu tenho que aprender é sobre esse foco narrativo, se é em primeira ou em terceira pessoa. Na aula de literatura, vocês viram isso, sobre o foco narrativo de primeira e terceira pessoa. Hoje nós vamos, além de relembrar, nós vamos também estudar qual é a importância desse narrador em primeira pessoa, qual é a importância desse narrador em terceira pessoa. Como vocês viram também, o narrador em primeira pessoa, ele é aquela personagem que participa, ou seja, ele também faz parte da história que está sendo contada. Geralmente, o narrador em primeira pessoa, ele conta a própria história. O que acontece com ele, ele vai contando na sua história. Por isso que ele é chamado de personagem narradora. Diferentemente do narrador de primeira pessoa, eu tenho o narrador de terceira pessoa, que vai ser o narrador apenas. Ele não vai participar da ação. Ele pode ter uma presença onisciente ou ele pode apenas contar o que ele sabe. E aí a gente vem para cá, para esses exemplos que eu trouxe, que é sobre o personagem que vai ser o narrador em si, o narrador observador e o narrador onisciente. Agora, eu quero que vocês leiam comigo os textos para que nós possamos encontrar as diferenças e a importância desse narrador durante toda a narrativa. Tudo bem? Vamos lá, acompanha comigo aqui no quadro. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas, onde se viu ir ao cinema de luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. É um fragmento do conto Peru de Natal, de Mário de Andrade. Observem o seguinte: quando eu tenho um personagem narrador, ou um narrador-personagem, eu tenho aqui várias aparições de verbos em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Do singular, quando ele fala de si próprio, e do plural, quando ele engloba na própria história. Observemos aqui, na primeira parte, eu já vou ter um pronome possessivo de primeira pessoa, meu pai. Então, aqui nesse momento, o narrador consegue transmitir para você, leitor, toda a sofreguidão de ter perdido o pai, porque é ele quem está sentindo a dor, é ele quem está passando por aquele momento. E ele deixa isso muito bem claro. Observemos os verbos. Sentimos. Que mais? Chegamos. Eu estava. Então, se vocês observarem, todos os verbos, geralmente, eles vão estar em primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. No segundo exemplo que eu trouxe para vocês foi sobre o narrador observador, que é aquele narrador que apenas observa os fatos. Então, como nós podemos observar, os verbos utilizados aqui são em terceira pessoa, diferentemente daquele narrador personagem que vai ser em primeira pessoa. Observem aqui, a viúva descruzava as mãos. Então, nesse momento, o verbo utilizado está em terceira pessoa. É uma das principais características do narrador observador. Outro ponto que deve ser observado também é que em nenhum momento
ele, narrador, comenta sobre pensamentos e sensações da viúva nem de ninguém. Ele apenas consegue contar fatos, contar o que ele observa ao redor. Diferente do nosso próximo tipo de narrador, que é o narrador onisciente. O onisciente, ele, além de contar o que vê, ele ainda sabe o que cada personagem pensa, sente, acha. Essa é a grande diferença entre o narrador observador e o narrador onisciente. Observem. Ali pelas 11 horas da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Embora fizesse força em se mostrar amável, por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado daquelas 5 léguas cabritando na estrada. Péssima! Aliás, o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido pelos 75 anos que o mumificavam naquele esqueleto agudo e taciturno. Observem bem, nesse momento, olhando superficialmente, vocês pensam, acham que é um narrador observador, porque ele conta o fato. Mas vamos olhar mais de perto esse texto, quando ele coloca aqui, ó, embora fizesse força em se mostrar amável, visualmente não tem como eu ver todo esse esforço. Apenas quem poderia ler uma mente saberia de tudo isso. Outro aspecto, quando ele diz, ali o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido pelos 75 anos, que o mumificavam naquele esqueleto agudo e taciturno. Se vocês forem observar, dá para você imaginar todo o sofrimento desse personagem, o quanto que esse personagem era seco, e esses aspectos são contados apenas por um narrador onisciente. Então hoje nós vimos a importância do narrador, o quanto que o narrador vai ser imprescindível dentro do texto de narração, porque sem ele, primeiro, não existe narração, porque quem que vai contar a história? Qualquer personagem. A partir do momento que um dos personagens começam a contar a história, ele torna-se o narrador. Então, gente, é o seguinte, vamos ficar de olho na Agendedu, nas redes sociais e vamos estudar bastante. Observem que nós vamos mandar a atividade referente a esse capítulo e qualquer dúvida nos acione pela Agendedu. Um beijo, tchau e até a próxima!